Rapaziada, quando a gente acha que já viu de tudo no futebol, sempre aparecem coisas que podem nos surpreender. E uma surpresa que a gente pode dizer é a troca do Bayern de Munique de Julian Nagelsmann por Thomas Tuchel, a essa altura da temporada, na reta final de temporada. Primeiro porque é surpreendente, porque são dois estilos totalmente diferentes. O Nagelsmann é um treinador muito mais ofensivo e o Tuchel é um treinador muito mais defensivo. Mas é óbvio que essa troca não se deu em decorrência de resultados, já que o Bayern hoje ele consegue estar ali no parâmetro do que é exigido dele, que é ser campeão alemão e estar disputando a Champions até as fases finais. E calhou aí da gente ser sorteado de enfrentar o próprio Bayern de Munique agora nas quartas de final. Primeiro eu vou levantar o aspecto técnico e tático e depois o aspecto mental desse confronto. O primeiro aspecto técnico e tático é que agora a estratégia ela vai ser alterada da água para o vinho. Todo mundo esperava que fosse um confronto muito aberto entre as duas equipes, tá? E muito aberto que eu falo não no aspecto de qualidade dos elencos, mas no aspecto de trocação ali entre os dois times. Todo mundo esperava que o Bayern viesse para cima do City, o City viesse para cima do Bayern, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. E que as trocações ali entre ataques seriam medidas, né, entre ataque e defesa de cada time. O que, com essa troca de treinador, será completamente diferente. Eu imagino agora que o City vai estar muito mais acima do Bayern de Munique do que o Bayern de cima do City. O aspecto técnico e tático ele é alterado nesse sentido, porque o Thomas Tuchel é um treinador muito mais defensivo do que ofensivo. Os seus contra-ataques são muito mais perigosos e a gente pôde ver isso na final contra o Chelsea em 2021. E para a tristeza da gente, infelizmente a gente perdeu aquele jogo e rezo até dizer que foi por pouco, foi 1-0, mas poderia ter sido 2-3-0 tranquilamente para o Chelsea, que dominou aquele confronto da final com mais objetividade do que o próprio Manchester City. No ponto de vista agora, podemos falar, do ponto de vista mental, é uma coisa diferente que a gente vai ter que enfrentar. Primeiro porque o City tem grandes problemas nessa competição, não é pelo ponto de vista de qualidade técnica e nem pelo ponto de vista pelo ponto de vista tático. Eu acho que o problema do City é do ponto de vista mental. E a gente viu isso contra o Real Madrid na temporada passada. Aquele jogo lá que a gente faz 1-0 em Madrid e consegue levar a virada e levar o jogo para a prorrogação. E aí um pênalti ali cometido pelo Rubem Dias e o Benzema marcou. Eu acho que nesse confronto contra o Bayern, ele tem um ponto positivo para o City que a gente pode considerar, que é o tempo de trabalho. O Tuchel não vai ter muito tempo de trabalho para implementar suas ideias no Bayern. E pelo ponto negativo do tempo de trabalho é que ele consegue arrumar times com mais rapidez do que outros treinadores, né? Já que o ponto de vista defensivo é a sua principal arma, ele vai conseguir ali fazer com que o Bayern se torne competitivo na marcação, no aspecto de compactação do seu elenco ali para enfrentar o City, já que ele conhece muito bem o City, né? Enfrentou o City inúmeras vezes ali, tanto na Champions, quanto na Copa da Inglaterra, quanto na Premier League, e recentemente o City se deu muito bem em cima do próprio Thomas Tuchel em cima do Chelsea, né? Vencemos aí os últimos 2 jogos que fizemos contra eles. Procurando entender como é que vai ser agora essa questão do confronto, eu acho que isso é positivo para o City, tá? Apesar de ser estilos totalmente diferentes e que o Tuchel já venceu o Guardiola em competições eliminatórias, eu acho que dessa vez as coisas vão ser diferentes. Primeiro porque eu acho que o Bayern de Munique ele não tem esse DNA defensivo que o Tuchel vai precisar de tempo para implementar. São jogadores muito ofensivos e que não tem no seu DNA do clube alemão um clube que é reconhecido mundialmente aí por ter grandes defesas, né, como o Atlético de Madrid, como o Juventus, como o próprio Chelsea teve nas temporadas recentes. Então acho que isso é um ponto positivo. Acho que dificilmente você vai conseguir ter aí 100% de troca de mentalidade em relação ao que estava sendo praticado antes. Então acho que esse é o ponto mais positivo para o City no confronto. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? É positivo ou negativo para o City? O que vocês pensam sobre essa troca? Lembrando que essa troca não foi uma troca por resultados, né? Não se motivou por resultados ruins, e sim por relacionamentos internos lá que o Nagelsmann tinha com o Bayern de Munique. Então eu acho que, na minha opinião, que isso foi positivo para o City,
apesar de concordar com grande parte das pessoas que pensam ao contrário, que o estilo de Thomas Tuchel ele casa com o estilo do Guardiola, ou seja, Thomas Tuchel pode causar muito prejuízo ao sistema do City, explorando as costas dos nossos defensores. Mas eu queria saber a sua opinião, a opinião de vocês aí, lembrando que eu vou fazer um outro vídeo aqui para falar sobre o confronto contra o Liverpool no final de semana. Tamo junto, rapaziada.